Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas, eu sou Silvia Canquerini e a gente segue juntinho até às 16 horas. Hoje por aqui dia de festa, revendo, matando as saudades e já dizendo tchau para um grande amigo, uma pessoa muito querida do coração, do meu coração, de muitas outras pessoas, que eu resgatei aqui para a bancada, Tiago Sogaer Bechara. Que delícia, já tava morrendo de saudade que de te ver delícia ter o Tiago aqui, que delícia. Delícia pra mim. Tiago, para quem não sabe, fez parte da bancada do nosso programa com as dicas culturais. Toda terça-feira vinha para cá, cheio de dicas para você aí que quer saber de cinema, de teatro, de literatura. Dando uma geralzinha para quem também não sabe, Tiago é um menino de 28 anos de idade, com 8 livros publicados, 3 livros já esperando aí para entrar no forno, Exatamente. para ser publicado, e muita coisa que eu não sei como, no espaço de tempo relativamente curto, de 28 anos de idade, a pessoa consegue desenvolver tanta coisa. É mágica. Isso ele vai contar pra gente. E quando eu disse que ele já tá dando um oi dizendo tchau, é porque no final deste mês está partindo para morar em Portugal. Tiago, meu bem, meu grande bem, meu querido, conta tudo. Acho que cabe graças ao amor que eu tenho por produzir, pelo conhecimento. 28 anos não é tão pouco. Às vezes até eu fico É pensando. muito pouco tempo. Olha só, tem tanta coisa que eu quero falar. Eu quero falar do grupo de estudo com a Regina Duarte. Esse cara é chique, né? Eu quero falar dessa história de Lisboa, do mestrado em Lisboa. Eu quero falar das 11, não é uma, duas, três, cinco, seis, 8. 11 peças de teatro. E desses livros aí que eu tô desatualizada, não sei nem os temas. E da última publicação. E já faz assim uma retrospectiva desses 8 livros aí, rapidamente. Dos 8 primeiros. Dos 8 Tá, primeiros. vamos lá. Então eu comecei a publicar em 2002, eu tinha 14 para 15 anos, um livro de poesias que se chama Impressões, uma edição caseira, patrocinada, de uma pequena coletânea de poemas adolescentes. 2 anos depois veio também de poesias Encenações, já pela editora Zuc, com prefácio, apresentação do jornalista e historiador Heródoto Barbeiro. Salto no tempo, 2010, sai pela imprensa oficial do estado de São Paulo um perfil que a gente chama de didático, pelo seu caráter de utilidade, que a gente pelo menos pretendeu dar a ele, um perfil da atriz carioca e diretora maravilhosa e que adora a Silvia. Gostosinha, que eu tô com uma saudade. Maravilhosa, eu também tô com muita saudade. Imara Reis. Imara é uma grande luz, uma referência na minha vida e é redundante dizer isso. Quem conhece a Imara sabe bem, porque ela é uma grande referência, quase um guru, uma xamã na vida de todo mundo que a conhece. E a gente tem que saber, quem ama a Imara tem que saber dividi-la, porque ela é uma mulher muito amada. E em 2012 foi um ano muito produtivo em termos editoriais, saíram 3 livros meus. Não foram os 3 escritos nesse ano, foram escritos até antes do livro da Imara e por questões de planejamento editorial mesmo, acabaram se acumulando, o que em termos estratégicos nem foi tão positivo assim, mas aconteceu dessa maneira, que é um trabalho sobre arte circense relacionado à pedagogia da educação física, pela editora Forte, o perfil biografia da cantora, atriz, pianista Cida Moreira, que é outra na minha vida, e a biografia do compositor Luiz Carlos Paraná, que é uma pesquisa de quase 4 anos, que demandou um fôlego imenso de pesquisa, de reconstituição histórica e de análise desse caso de esquecimento na cultura brasileira,
o que gestou posteriormente o meu trabalho de pós-graduação, a minha especialização em jornalismo cultural pela FAAP, que é um estudo analítico sobre as questões da memória no Brasil, e tentando sondar as razões pelas quais o Brasil lida da maneira que lida, ou seja, superficialmente, como a gente sabe, com a sua historiografia, com o seu passado, com a sua documentação e com seus heróis, com seus personagens. E o Carlos Paraná foi um compositor muito importante, falecido há 40 e tantos anos, e que se encontrava completamente no ostracismo. Então, e eu tive esse gancho de ter meu pai e meus avós nascidos na terra do Carlos Paraná, que é Ribeirão Claro, uma cidade de interior paranaense, que eu tenho inclusive o privilégio de ser cidadão honorário de lá. Esse livro me deu essa honra, que eu sou grato e espero fazer jus pelo resto da minha vida. Bom, falei das biografias. Em 2013 saiu um livro de poesias pela editora Patuá, chamado Literatura de Quintal. E em 2014, a última biografia, a mais recente, que é a biografia do Shang Lu-si. É um chinês radicado no Brasil, que foi presidente de uma grande empresa petroquímica, e eu fui convidado a escrever esse trabalho, que a princípio não tinha nada a ver com a minha linha de pesquisa musical, teatral, literária, enfim. Mas não recusa um desafio. Não, de maneira nenhuma, e um trabalho que me deu o maior prazer em realizar, porque eu descobri um lado do mundo empresarial que foi extremamente gratificante para mim, porque o Shang é um grande sábio, um homem que, além de um grande empresário, soube olhar humanamente para as questões dos seus funcionários, e isso das mais diversas maneiras. Então, essa biografia também, ela é curta. Essa foi a publicação mais recente. É a mais recente, no final do ano passado, por aí. E aí 3 livros assim, prontinhos, moldados para entrar no forno. Sil, você sabe que eu sou obsessivo, né? Você tá a par dessa situação, não tá? Eu escrevo tudo. É doido, realmente, eu né? Sou um pouco louco. Eu escrevo tudo ao mesmo tempo. E quem vai ficando pronto primeiro vai levantando a mão, entendeu? Então, prontos para publicação, a partir do momento em que eu consegui uma editora, eu tenho 3 trabalhos. Mas já são 5 livros e meio praticamente encaminhados. Meio porque tem um romance pela metade. Prefácios importantíssimos. Com prefácios especiais que para mim são um caso de religiosidade quase. Quer falar já? Posso falar. O primeiro livro, que tem várias apresentações de várias pessoas, é um livro de dramaturgia, uma reunião de 5 textos teatrais meus, que tá, né, eu estou pleiteando a publicação dessa antologia, e são 5 peças, cada peça tem 2, 3 comentários, depoimentos e ou prefácios de nomes do teatro brasileiro, que me deram a honra de acreditar no que eu escrevi e de assinar embaixo, o que para mim é um verdadeiro presente. Então, eu tenho numa peça chamada A Moldura, que inclusive teve leitura pública no Teatro Sérgio Cardoso, com elenco dirigido pela Regina Duarte. Essa peça foi prefaciada por Naum Alves de Souza, que para quem é do teatro dispensa apresentações, para quem não é um dos maiores diretores, dramaturgo, cenógrafo, figurinista do Brasil, e reconhecido internacionalmente com a sua obra completa publicada ironicamente em Portugal. A única editora que publicou Naum completo é de Coimbra, a cena lusófona. E o Naum, bom, figurinista do Falso Brilhante, de Elis Regina, dirigiu Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Betânia e tantos outros, Cleide Ácones, enfim, é um grande nome da dramaturgia, que eu tenho o privilégio de ser amigo, o que para mim já era o bastante, ter contato íntimo com a amizade do Naum, e agora ganhar um presente como o texto que ele escreveu sobre mim. É para poucos. Eu não sei se é para poucos, eu acho que Deus me privilegia às vezes, me dá mais do que eu mereço. Isso realmente é muito grande para mim. Acho que não. Acho que você está fazendo um tipo de humilde, porque também de humilde não tem nada. Não. Graças a Deus tem consciência
Do que é? Então, mas isso são coisas diferentes. Humildade não passa pela minha pretensão. Não tenho a pretensão de ser humilde. Tenho a pretensão de saber o meu tamanho. Acho que se a gente conseguir chegar perto daquilo que a gente a gente já pode morrer, né? Porque sondar quem somos já é uma tarefa épica, né? É uma coisa heróica. Deixa eu escrever isso que eu gostei. Sondar quem somos. Adoro esse garoto. Ela gosta de me constranger. E aí tem outros prefácios, livros? outras peças desse mesmo livro. Prefácios de Ana Lúcia Torre, de Cláudia Mello, e Mara Reis. Não entregou o dela ainda, mas prometeu. E Mara, olha o puxão de orelha no ar. Puxão de orelha no ar, Dona Imara Reis. Estou esperando os seus comentários. E tantos outros pessoas que me agraciaram com um sim. Fernando Polignano, do Grupo Tapa, que escreveu praticamente um artigo científico, antropológico sobre as minhas personagens. Soraya Ansara, que é uma filósofa, professora, estudiosa aprofundada das questões de memória do país, que trabalhou essa questão da memória numa das minhas peças, que tem esse tema. E esse é um dos livros, né, da minha dramaturgia. Depois tem um livro de contos, uma coletânea de contos, que está inédita ainda. E tem os poemas inéditos, a poesia inédita, que, como eu gosto sempre de fazer, recapitula alguns poemas dos 3 livros anteriores, recontextualizando e redimensionando. Trouxe algum poema novo para eu fazer uma leitura interpretativa? Que vergonha, eu não trouxe não nada. Esqueceu, né? Que adoro ler aquilo lá nas suas poesias, né? Mas você manda. Eu mando. Inédito. Inédito. E semana que vem eu leio. Combinado. E aí? Que mais? Temos pauta hoje. Eu quero falar um pouco dessa história do grupo de estudos com Regina Duarte. Vamos lá. Dona Regina, presente que eu recebi, para variar, passa por Imara Reis. Né? Essa entrevista hoje é dedicada a ela. Porque há alguns anos atrás, quando a Regina estava com a peça Raimunda, que comemorava os seus 50 anos de carreira teatral, televisiva, enfim, cinematográfica, nós não nos conhecíamos. Eu já tinha estado pessoalmente com ela algumas vezes, assim, mas ela não sabia quem eu era. E eu tinha presenteado nessa ocasião a Regina com 2 livros meus, a biografia da Imara e a biografia da Cida, ambas pessoas que a Regina conhecia. Mas a Imara, ela conhecia superficialmente e não tinha uma dimensão mais completa do trabalho, do percurso, né? Uma visão una do trabalho da Imara. De modo que depois de alguns anos foi que ela pegou o livro para ler, porque é evidente que a vida da Regina é muito atribulada, e ela pegou o livro, começou a ler e se encantou com a Imara. Encontrou o contato da Imara, mandou um e-mail, Imara me mostrou esse e-mail, convidando Imara para fazer parte de um grupo de estudos que ela estava no começo de 2014, em fevereiro, por aí de 2014, ou abril, não me lembro bem, organizando um grupo de estudos dramatúrgicos e que ela achava que tinha muito a ver com a linha de trabalho e com o modo de pensamento da Imara, que, como eu disse, a gente fez um livro com a intenção de ser útil e pedagógico, no bom sentido da palavra, para as novas gerações de atores. E o enfoque da Regina é esse. É arejar a televisão brasileira, é encontrar novos talentos, é trabalhar com a nova geração e se reciclar também ela e ensinar o que ela ao longo desses 50 anos... Que é muito interessante, né? Porque não é a visão que a gente tem dos grandes monstros do teatro e TV. Né? A gente acha, tá tranquilinho, vida mansa, quer sossego e desfrutar do seu sucesso. E ponto. E que no caso da Regina não é um sucesso pequeno, a gente sabe disso, e que extrapola os limites territoriais do país, porque eu estou indo para Lisboa e eu sei o quanto as pessoas em Portugal e no mundo quase todo conhecem e admiram profundamente a Regina. E aí, a essas alturas da carreira, montar um grupo como este, com esta finalidade, exatamente. Eu acho que é uma coisa assim meio que... rara, visionária, né? Aquariana, porque Regina é do 5 de fevereiro, uma mulher absolutamente com um olhar aguçado para o futuro e com uma equipe competentíssima que cuida
dela e que a ajuda a operacionalizar isso, de modo que seria de fato um desperdício se ela não tivesse pensando em transmitir todo esse conhecimento dela. E graças a Deus, não só ela leu o livro da Aymara que eu escrevi e chamou a Aymara, como tempos depois, meses depois, ela precisou de um dramaturgo, uma pessoa que escrevesse junto dela o projeto que ela queria apresentar. E a Aymara me indicou, e daí um dia a Regina me telefonou em casa, me convidando para participar do grupo. Conta assim, vamos fazer um fuxiquinho aqui, tipo de comadre. Como é que é você estar na sua casa assim, atender o telefone? Foi você mesmo que atendeu? Ou a mãe ou o pai? Foi Não, você fui mesmo? eu mesmo. E falou assim, gostaria de falar com o Thiago. É ele mesmo quem fala, é Regina Duarte. Como é que é isso? Vamos tricotar, Olha, vamos fazer esse tricote, me conte. Foi um susto, evidente que foi um susto. Eu estava de pijama no meu computador, trabalhando, escrevendo, para variar. Espera um minuto. Foi lá, penteou o cabelo, trocou de roupa? Não, Quase isso? Não, porque a Regina é uma mulher muito simples. Ela é uma mulher ela é muito humana, no sentido de que ela se traveste pouco. Nada do grande mito da televisão brasileira, ou seja lá o que as pessoas atribuem a ela, a namorada do Brasil, enfim. O dia a dia da Regina é o dia a dia de uma pessoa como outra qualquer. Ela é uma pessoa muito simples, muito generosa, tem um olhar que todos nós conhecemos, que brilha um sorriso belíssimo, que nos encanta e que prende. Acredito que seja tudo isso, mas é Regina. É Regina. Mas eu, surpreendentemente, reagi de uma maneira muito espontânea a isso. Claro que eu levei um susto, mas, ao mesmo tempo, o papo transcorreu de uma maneira tão natural e houve, desde o início, entre nós dois, uma identificação tão profunda, uma compreensão do modo de pensar um do outro, que a gente ficou logo muito afinados e em momento nenhum dentro da casa dela, nesses 2, 3 meses que a gente ficou mais intensamente trabalhando, diariamente, sábados e domingos, em momento nenhum eu senti o peso de estar a sós no mesmo computador com a grande namoradinha do Brasil, ou com o mito, com Viúva Porcina, ou seja lá com quem as pessoas idealizam que a Regina seja. Eu me vi ao lado de um rosto que eu conhecia e admirava, mas nunca deixei de enxergar o ser humano. Para mim foi muito tranquilo esse primeiro contato. Até porque ela é muito à vontade e muito simples. Deixa mesmo. à vontade. Conserta o fio do telefone, carrega a cadeira, sobe em escada. Ela faz tudo. Ela é uma mulher, uma dona de casa. Quando ela está em casa, ela é uma dona de casa. Claro que ela tem os funcionários que a ajudam, mas é uma mulher muito simples e que eu tenho um orgulho imenso de conhecer. Já havia uma afinidade, um pé muito grande nessa história de teatro. Sempre houve, né? Sempre. Mas você acha que essa história do grupo de estudos me encorajou a assumir, me legitimou de certa maneira, me ensinou muito a praxis do dia a dia de uma produção, porque ela me convidou para fazer assistência de direção dela, o que depois acabou não acontecendo por conta, inclusive, da minha inexperiência. Eu dizia para ela, Regina, você é doida de me convidar para fazer uma assistência de direção, nunca fiz isso, não é essa a minha praia. E depois ela começou a gravar novela, que acabou agora, 7 Vidas, e sabíamos que ela teria de ter um contato com um assistente que tivesse capacidade de assumir o leme do barco, porque ela estaria ausente em alguns momentos, muitos momentos. De modo que eu, não assinando a assistência de direção, fiquei participativo do processo diário de ensaios e mesmo de discussões do grupo, absorver quase que por osmose os ensinamentos, a experiência que essa mulher tem na vida, me fortaleceu muito. E a Regina, objetivamente, me encorajou muito, porque ela chegou a ler alguns textos teatrais meus, alguns inícios de peças que eu estava esboçando, ela leu em voz alta, interpretando, rindo muito, se divertindo e me motivando a seguir com a escrita. E hoje são peças que estão em leis de incentivo, sendo batalhadas aí para conseguir ser montadas. Eu devo isso em grande parte à Regina, em grande parte à Aymara, evidentemente,
Tanta novidade que ele contou aqui, parece que faz mais ou menos uns 14 anos que nós não nos vimos. Que não é possível que nesse curto espaço de tempo tenha acontecido tanta coisa. A vida é Tô intensa. meio assustada aqui, né? Nossa Senhora! Oh, que coisa! Acontece muita coisa. E eu tô achando, assim, você tá articulando mais na fala, mano. Eu Tô tenho, te achando... eu tenho um trabalho fonoaudiológico. Notei. Parabéns à sua fono. A minha fono é Fó. É fó. PH, Poda, com poda. PH. Poda. Vou citá-la porque ela é um dos próximos livros. Na E realidade, que pode citar. Vou citar. Não fazer- sabia que você não, eu ia falar dela. estava fazendo eu ia fono falar, e de repente eu notei, É. né? Isso. eu ia falar dela. Não que não o fizesse antes, mas Não, tá diferente. houve uma diferença sim. Eu ia citá-la daqui a pouco, inclusive eu ia reservar um cantinho especial do programa para Renata Ferrari Rezende. Renata é um presente, é a preparadora vocal do grupo, do elenco desta peça que Regina dirigiu recentemente, A Volta para Casa, do romeno Matei Wisniewski, que eu estava acabando de dizer que eu acompanhei o processo todo de ensaio. Renata foi a preparadora vocal do grupo. E Mara sempre junto, e a Renata e a Mara trabalharam juntas na escola do Wolf, né, do Wolf Maia, na escola de atores do Wolf. E então surgiu nessas conversas uma ideia de uma permuta que a Renata me propôs. Ela falou que tinha uma tese de mestrado dela, que tinha sido feita em 2007, sobre um conceito desenvolvido por ela, que é o conceito do movimento vocal, um trabalho quase que pioneiro no Brasil sobre como aplicar técnicas fonoaudiológicas ao processo de composição de personagens no teatro, um trabalho específico para teatro, e não usando as técnicas clínicas da fonoaudiologia para o palco, que os alunos e atores referem o tempo inteiro que isso, de diversas maneiras, restringe o trabalho e limita o campo de buscas criativas, enfim, isso quem lê o livro vai entender melhor. E ela tinha muito desejo de transformar essa tese sobre esse conceito num livro para ser publicado e que ela não tinha nem vontade nem se sentia competente para transformar um trabalho maçudo, acadêmico, metodológico, uma linguagem mais erudita, evidentemente, num livro prazeroso, poético, por que não, literário, enfim. Então, a gente fez esse trabalho. Você faz o que gosta e sabe, eu faço o que gosto. Exatamente. E sei. Exatamente. E trocaram figurinhas. E eu gosto muito do que eu faço em relação ao que ela faz, e ela gosta muito do que ela faz em relação ao que eu faço, porque os nossos trabalhos são muito diferentes. Nós dois somos muito diferentes e ao mesmo tempo são trabalhos complementares e são pessoas que se afinaram desde o início à perfeição. Somos irmãos de alma. A Renata me encontra semanalmente para esse trabalho fonoaudiológico, corporal, que inclusive dialoga com o meu trabalho, não de ator nem de cantor, mas de dramaturgo, até porque isso me abre canais de percepção das sutilezas das vozes dos meus personagens, até porque eu escrevo em voz alta. Agora eu quero entender direito. Vamos lá. Gostei dessa história. Vamos esmiuçar isso. Fala. O que você quer saber? Então, esse trabalho, não só da fala, como ele é aplicado ao trabalho do ator. Bom, isso é uma longa pesquisa da Renata. Ela se baseia no trabalho de um grande professor que não é da área da voz, é da área da dança, que é Rudolf Laban. Quem é da área da dança sabe, ele é um mito. E ela transplanta o conceito de movimento criado pelo Laban para a seara da fonoaudiologia. Ela cria dentro da voz, dentro do aparelho fonador,
uma situação, um lugar de disponibilidade criativa em função do que a personagem e o texto exigem. Isso é uma coisa que, em se tratando da história, do trabalho vocal, vamos chamar assim, né, grosseiramente, no Brasil, é algo muito inovador. Excetuando-se aí grandes nomes, grandes preparadores vocais do Brasil, que são exceções que confirmam a regra, esse trabalho da Renata é algo bastante inovador e bastante útil. Renata, fala aí, vou escrever. Vamos lá. Renata Ferrari Rezende. Ferrari Rezende. Ela é ninguém Depois menos. você me passa o telefone. Ela é ninguém menos que a preparadora. Mulheres Não, ela é poderosas. incrível, você vai adorar entrevistá-la. Sem contar que ela é uma pessoa Já amei. alto astral, Nossa, inteligentíssima, espiritualizada, divertida. Ela é a fonoaudióloga do Chico Buarque, ela é a fonoaudióloga do Nando Reis, do Francisco Cuoco. Então Só gente de peso. ela não é bolinho, a menina é poderosa mesmo. Então ela merece você e você merece ela. Gostoso. Agora me fala. Devo quero. a Regina, porque ela estava preparando o elenco da Regina e tinha preparado a Gabriela Duarte também na peça do Bergman que a Gabriela estava fazendo. É uma grande profissional. E daí assim. Estamos gente, assinando o livro juntos. Eu vou falar no ar e vou falar aqui agora, né? Fazer o convite e vou conferir a você a missão de levar pessoalmente o convite, humildemente, Será levado com toda a certeza. Regina Duarte, Com toda certeza. de que venham mulheres poderosas. Convidá-la Olha, seria convite. lindo. Abusada, eu sou abusada mesmo. Abusada. Mas tá aqui o convite feito. Convidar não ofende, ué. Convidar não ofende, a gente sabe que muito ocupada, uma Isso super agenda. Isso ela é mesmo. É claro, né? É uma mulher de ideias, Mas de muitas ideias e de agenda realmente eu atribulada. sou usada e você é amigo dela e meu e dela. Não, você faz essa ponte antes de ir para a vida nova na Europa. A vida nova é ótima. Você Vamos transmite tentar, convite. vamos fazer essa ponte. Vai que, né? Eu morro, não sei se eu apresento o programa. Presente. A hora que essa deusa poderosa chegar aqui. Ela é tão Talvez maravilhosa. eu faleça, né? Mas. Não, se você morrer, ela vai apresentar por você. Porque do jeito que ela é, aquariana. Fica. E aí, só para finalizar esse capítulo, o livro começou a ser trabalhado por mim no sentido mais de ser editado do que de ser propriamente escrito. Afinal, a tese dela, da Renata, já existia. E o que a gente começou a perceber ao longo desse processo é que eu fazia pequenas intervenções referentes ao que ela estava dizendo, mas de alguma maneira complementares e com o meu olhar tão diferente e tão próximo ao mesmo tempo do dela. Complicado isso. Muito, muito complicado. Falando em abusado, tem que ser um pouco abusado. Muito, pra tem que fazer ser isso. muito abusado. E a Renata genialmente soube aproveitar o meu abuso de uma maneira magistral, porque ela percebeu que apesar de complementares e enriquecedores, os meus comentários em relação ao que ela escrevia destoava muito, porque nós temos linguagens diferentes. Ela é modernista, ela é Mário de Andrade, eu já sou mais barroquinho, eu já sou um pouco mais... Isso é inclusive um movimento, um cuidado que eu tenho que ter constante com os meus trabalhos, porque se escorregar, vai para alguma coisa mais prolixa, e o texto tem que ser, acima de tudo, claro e prazeroso. Para mim, literatura é isso. Então, o que a Renata propôs, que para mim foi uma revelação, foi: vamos, já que estamos trabalhando conceitos ligados ao teatro, apresentar esse livro em forma de diálogo, que é a estrutura básica de qualquer peça teatral, mesmo que seja um monólogo. Porque no monólogo você dialoga com algo, você forja... Não deixa de ser. Você forja um interlocutor, porque senão você é um esquizofrênico falando sozinho, não há ação dramática que resista a isso. Você forja, ou você fala com a plateia, ou você fala com a tua memória, ou você fala ao telefone, seja lá o que for. Então fizemos uma estrutura de diálogo em que eu provoco, ela responde, quer dizer,
um diálogo forjado, igualmente forjado. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Forjado, pois tinha que parecer um diálogo. Evidentemente, ela já tinha escrito a parte dela e não estava nem um pouco interessada em escrever mais. Então, eu tive que compor as minhas falas com a dela de modo que forjasse uma relação. E essa visão E fica demarcado. veio da sua parte? Não, isso foi uma proposta da Renata. Por isso eu digo, ela foi magistral, ela é uma mulher muito inteligente. Ela foi magistral porque ela preservou a voz dela. Porque tinha que fundir ali, né, o texto e de dela modo com a sua que deixasse passagem. claro aonde é voz dela, onde é minha voz. E generosamente ela me abriu esse espaço, porque não é fácil para um autor abrir espaço para outra pessoa. Dentro de uma obra autoral, num conceito que ela desenvolveu, ela me abriu, faço questão de deixar isso bastante claro. Ela abriu esse espaço para mim generosamente e colocou o meu nome na capa junto do dela. Então somos os dois autores do livro, o que para mim é uma gratidão sem tamanho pela oportunidade de convívio com ela, para minha carreira e pelo aprendizado que esse livro me proporcionou para minha área, porque eu trabalho indiretamente com isso, né? Indiretamente porque eu não trabalho oficialmente com voz, mas eu uso a minha voz muito. Então, para tudo, né? Estou usando aqui agora, inclusive. Desde que a gente acorda, né? Aliás, agora eu quero saber um pouco dessa história aí do mestrado. Eu sei, você tinha intenções desse mestrado, mas eu não sabia que era para Lisboa, porque senão eu não sei se eu teria apoiado. O Fábio teria deixado, o amigo vai viajar, sabe como é que é. Ainda tô feliz por você, porque eu acho que é uma grande conquista, uma enorme conquista, mas... Gente, caraca, sacanagem, eu vou fazer uma né? interrupção. 2 anos fora, né? Eu vou fazer uma interrupção. Enquanto vocês estão assistindo a gente daí, nós atrás das câmeras temos um monitor. Enquanto ela fala, eu fico assim. Eu não sei se eu olho ela por aqui ou se eu olho ela. Tá tão bonita, tá colorida, tá uma gata, eu vou te dizer. Gentileza, escolhi uma roupinha e falou: não, pode ficar com essa colorida aí. Não deixei. Me conhece minha alma. Ela tinha se entristecido. Eu falei, não pode, bota colorido. Falou, não, vai com um branquinho. Nada de branco. Não vai pôr branco. Beijinho. Não, vai pôr colorido. Falei, falou. Botou, ela obedeceu. Tá falando. Olha, né? Mas vamos lá. Aí eu quero saber, nessa história Lisboa. do mestrado... Vamos a Lisboa agora? O porquê Lisboa. A Lisboa é um caso antigo do amor. Qual a relação... Porque quando a gente falou em mestrado subindo as escadas, falou, tem muito a ver com Cida Moreira. Qual a relação? Cida Moreira na história, mestrado, Lisboa. Bom, e por aí vai. Eu tenho... eu chego a ser repetitivo às vezes quando eu me refiro às pessoas que são importantes na minha vida, mas eu acho fundamental reconhecer e fazer justiça e fazer jus aos nomes que chegam de Deus na vida da gente para mudar tudo radicalmente. Imara é uma pessoa, Ana Lúcia é uma pessoa, Cláudia Mello é outra, e como tantos outros, Tato Fischer. Não vou enumerar todo mundo, senão eu vou cometer injustiças. Eu, graças a Deus, tenho muita gente maravilhosa cuidando de mim. Tem muito anjinho da guarda por aí. E a Cida é uma dessas pessoas. Cida Moreira, grande cantora, pianista, atriz de cinema, de teatro, de grandes shows, de grandes discos. Uma mulher da arte brasileira, um nome da cultura brasileira. Comecei a fazer aula de canto com a Cida em 2006, indicado pela Denise Del Vecchio, que é outra mulher que eu admiro, respeito profundamente, e ficamos amigos. Muito bem, fiz a biografia da Cida e ficamos amigos. Aí, no final do ano passado, ela foi em casa para me desejar Feliz Natal, tomamos um cafezinho, falamos muita bobagem, a gente se xingou muito porque a gente estava com saudades, fazia muito tempo que a gente não se via. E ela perguntou, e aí, o que você está fazendo? Não sei o quê. E eu contei que eu estava pretendendo fazer uma especialização em dramaturgia no curso da pós do Célia Helena, que é um grande curso de teatro de São Paulo, do Brasil. E a Cida falou, olha, o Célia Helena é maravilhoso,
eu super apoio. Inclusive, ela é professora do Célia, então, que é a escola da Lígia Cortez, tem uma belíssima tradição artística, com o Raul, né, nos iluminando. Então, porém, me disse a Cida, por que é que ao invés de uma especialização que você já tem no seu currículo, você não faz um mestrado que te abre determinadas portas profissionais que você ainda não tem? Como, por exemplo, dar aulas, né, e uma série de outras coisas que, para uma carreira acadêmica, o mestrado é fundamental. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando. Ela me deu algumas sugestões, Humberto me deu algumas sugestões, o marido da Cida, e eu fui pesquisar. Eles foram embora, eu fui pesquisar. Passei o resto daquele dia no Google, pesquisando mestrados no sul do país, em escrita criativa. E quando eu pensei em colocar mestrado em dramaturgia, que era de mais a mais a área que eu queria, eu sou meio lento às vezes, eu demoro para chegar nas coisas. Eu sou lento. Essa pra mim é nova, você é meio lento. Não, eu sou muito lento. Lento? Eu produzo rápido, mas a minha cabeça processa lento. É um pouco contraditório, mas é assim que funciona. Tá bom. É verdade, a minha cabeça é lentinha. Não, eu sou rápido assim. Aqui, por exemplo, a gente tá... Lenta fiquei eu a agora. gente tá ao vivo, não tá? Pensar nisso. Estamos ao vivo, ela tá me entrevistando, ela me pergunta, eu respondo. A minha cabeça é rápida. Agora, determinadas coisas eu preciso de tempo de processamento. Aí eu sou uma tartaruga. Deglute. Isso, exatamente. E eu estava pesquisando mestrado em escrita criativa. Não sei por que cargas d'água não me ocorreu pesquisar em dramaturgia, que era a pós que eu estava pleiteando no Célia Helena. Muito bem. Quando eu pus mestrado em dramaturgia no Google, apareceu Lisboa. E aí acendeu aquela lâmpadazinha, sabe? Aquela luzinha fez plim. E você tinha recém voltado de Eu férias. tinha chegado de Lisboa fazia uns 4 meses, vamos dizer assim, e completamente encantado. Eu me lembro exatamente do momento em que eu cheguei à beira do Rio Tejo e senti, não foi nem um pensamento, não foi nem algo estruturado em nenhum idioma, foi um sentimento de pertencimento, de que aquilo era meu. De alguma maneira eu fazia parte daquela história, evidentemente considerando as nossas raízes portuguesas, da nossa colonização, mas não era só isso. Tinha a ver com a música, tinha a ver com a poesia, tinha a ver com a alma de tristeza daquele povo, que apesar de eu ser tão alegre, tão expansivo, tão para fora, tenho cá dentro de mim uma tristezinha que é um bocado boa de sentir. Uma melancolia Uma própria melancolia. De Lisboa. E da arte também, né? Talvez. Um sentir. Eu tenho essa visão. Um sentir em excesso. A arte sempre. Isso. Pela intensidade, eu acho que a gente. Penso que passa por aí passa mesmo. por aí. Uma profusão, uma intensidade de olhar para a vida que é sofrido, que é lúcido demais, que causa ônus. E Portugal tem muito isso, né? A lírica da despedida, da partida, da chegada, da era das navegações, o fado, aquele rio que é um mar de possibilidades poéticas, aqueles casarios mouros, aquele oriente no ocidente, que é Portugal, que é Lisboa. Então aquilo me pegou em cheio. Se você me perguntar Paris ou Lisboa, meu amor, Lisboa. É mais meu. Eu também acho, sabia? Quando me acendeu a luz, eu falei, será? Sabe quando você não acredita que te passou a ideia pela cabeça? Falei, estou ficando louco. Me passou pela cabeça morar em Lisboa. Olha que maluco. Agora o bastidor vão tricotar de novo aqui. Vamos lá. Falou pro pai e com a mãe. Vamos a Lisboa. Vou a Lisboa morar. Eles 2 anos. eles disseram que tem piada. Eles falaram, tem piada. Porque o português não ri, ele não ri, ele só diz tem piada. Muito engraçado. É isso, falaram tem piada, riram e saíram de casa. Foram passear. Não deram muito crédito. Aí que fiz eu? Entrei em contato com a Universidade de Lisboa, com a Universidade do Porto, com a Universidade de Coimbra. E fui estabelecendo as minhas prioridades, encontrando ali o que seria prioritário para mim. Isso a gente está falando de um passado quase presente, né? Essa pesquisa toda... Começo desse ano agora. No começo Há 8 meses. Há 8 meses atrás, vamos dizer isso.
Aí entrando em contato com eles, recebendo respostas, me informando, buscando referências, até que, voltando da Itália, mês retrasado, eu recebi da diretora do curso da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, professora Maria Helena Serodio, que é um grande nome da crítica, da pesquisa teatral de Portugal. Ela me mandou um e-mail me informando, estão abertos os editais de mestrado. Ela já tinha lá todas as minhas informações, porque eu tinha me informado, eu tinha mandado meu currículo. E ela me orientou, me inscrevi, mandei a documentação, fiz o meu cadastro no site. Tempos depois me chamaram para uma entrevista que foi feita via Skype. E no dia seguinte da entrevista, isso foi dia 17 de julho agora, por aí, eu recebi o e-mail dizendo que eu tinha sido aceite. Não é aceito lá, é aceite. Aí eu entrei em cisão, abri um diário e escrevi 25 páginas seguidamente, sem respirar, tentando sondar, dimensionar, tocar esse fato com as mãos de alguma maneira. Não consegui até agora. Completamente suspenso no ar, porque é um grande sonho, né? Morar na Europa, ter contato com uma cultura maravilhosa, estudar a minha área, oficializar no meu currículo, na minha formação, a minha área de grande amor, que é o teatro, sempre foi desde criança, né? O jornalismo e a literatura e a música são vieses disso. Vamos dizer, ferramenta para outros fins. Exatamente. O teatro é a essência de tudo na minha vida, é a arte mãe generosa que aceita todas as outras. E como fico arrepiado de dizer. O teatro, eu entrei no Teatro Scala de Milão agora, pouco tempo atrás, e me fiz o sinal da cruz, e nem religioso eu sou. Eu tenho uma devoção pelo espaço físico do teatro que é comovente, assim, eu fico mexido. As malas já prontas, acho tudo sagrado. engatilhado? Nada. Mala, tô só começando a pensar nisso ainda. Moradia também ainda não tenho. Tenho outras coisas já engatilhadas lá, e alguns amigos, alguns contatos, conhecidos, enfim. Um pouco de apreensão, um pouco de ansiedade. Sei que vou. Mas com muito amor, com muita sei que vou e ponto. Felicidade. O medo está muito menor do que a alegria de estar me lançando nessa minha era das minhas navegações. Entendeu? Aí, fato concreto. Eu recebi pelo correio um documento da universidade, dei entrada no É consulado. aquele que eu já passei por isso em diversas situações da minha vida com os meus filhos, aquele que chega. Mãe, pai, olha! E a gente fala, que alegria. A minha mãe, que alegria, coitada. porque Thiago é filho único, né? Então filho imagina. único, completamente vinculado emocionalmente aos pais, muito amorosos, muito protetores. E eu vinculado a eles, vai ser o maior livro da minha vida. Que bom, meu filho. Não, minha mãe levou uns dias para conseguir chorar. Ela não chorou, não esboçou grandes emoções. Falou que Deus te abençoe e que aconteça o que for melhor para tua vida. Porque é assim que funciona, filhos a gente cria para o mundo. E se a gente não cria para o mundo é porque eles não foram bem criados. Exatamente. Não é? Eu penso assim, os meus têm asinhas nos pés, né? Sempre ainda tem uma morando fora, casada. E a existência lá de fora, irmãos também muda muito a dinâmica familiar. Eu sou só eu, quer dizer, é um tripé em casa. E acho que sem um dos lados desse tripé, eles vão ter que descobrir um modo de ser de outra maneira. Com certeza, vão pegar mais um para criar. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Uma das peças que se chama As Xícaras, que foi precisamente essa que a Regina me motivou, continua a escrever porque isso vai dar samba, é a história muito evidentemente autobiográfica de um pai e uma mãe, um filho único que quer sair de casa, mas não consegue porque está numa estrutura neurótica e viciada. O filho vai sair de casa e eu tive recentemente com a Regina e ela falou, vá. Então, é a melhor coisa que você Tô achando tricote de novo aqui, tô achando que a coisa que funciona mais ou menos assim. A gente escreve, porque quando você escreve, você materializa um sonho. Não pode Você ser? entra em contato com o medo
dele, o tomar posse da consciência, bom, isso é psicanálise, né? Isso é tio Sigmund, é Freud puro. Você automaticamente já abriu uma porta para que aquele medo, não digo se dissipe, porque as coisas não são milagrosas e mágicas. Mas isso no verbalizar. Agora, não, o escrever... é a mesma coisa. Não seria o concreto da coisa? Requer contato. Tanto falar quanto escrever é o resultado de um contato. Se você não contata, você não verbaliza, seja oralmente ou seja por escrito. Aprendendo, porque tudo aqui a gente aprende, né? Deixa eu ver o horário aqui. Estamos na hora? Ah, não, ainda tem um tempinho que dá eu tempo vou até... ocupar. Tem. A gente estava abrindo o programa, se ajeitando, colocando o microfone e começou a cantar aqui. Eu falei, depois... Não me invente moda. Depois eu mando você Não cantar no ar, como invente já fiz, moda. você reclama, Não né? invente moda. Tá bom, não vou mandar cantar. Não. Mas, pra matar a saudade gostosinho, dicas culturais Yes! com Thiago Bechara. Não podia ser outra coisa senão este guia literário chamado Lisboa em Pessoa. O Fernando Pessoa, será que assim as pessoas vão conseguir ver? Estão a ver? Estão percebendo o que está escrito? Muito bem. Estou percebendo. Fernando Pessoa, apesar de nunca ter saído, quer dizer, saiu pouquíssimas vezes de Lisboa, né? Ele morou na África, enfim, mas era uma pessoa vinculado, enraizado na sua terra. Apesar de nunca ter saído e nunca ter tido propriamente um contato de viés turístico com terra nenhuma, ele se arvorou a escrever um guia turístico, claro, sobre a cidade dele, porque era o que ele dominava, evidentemente. Mostra para as pessoas, Sil, vai dando uma folhadinha. É um guia para atrair turistas para Lisboa e mostrando o que a cidade tinha de rico, de interessante e de profundo na sua história. Esse jornalista brasileiro maravilhoso, diz o nome dele que me fugiu agora o sobrenome, João Correia Filho. O João Correia Filho baseou-se neste guia do Fernando Pessoa e acrescentou a ele outras histórias, outros pontos turísticos de visitação, museus que à época do Pessoa ainda não existiam, os próprios monumentos relacionados ao Fernando Pessoa, que evidentemente que ele não divulgou, porque na época não havia. Fernando era um homem simples, quase anônimo da cidade, foi ter o grande destaque literário tempos depois da sua morte, apesar de ter publicado algumas coisas em revistas e um livro único em vida, que foi o Mensagem. Mas o destaque primordial veio depois da morte. Então, a casa onde a pessoa morou, a brasileira, o Café A Brasileira, no bairro do Chiado, onde tem a estátua dele, o Café Martim da Arcada, que ele frequentava, com a mesa onde ele se sentava ainda preservada, enfim. E outras tantas localidades interessantes de Lisboa e arredores. O João Correia fez um livro, um guia literário, mas que serve lindamente a pessoas que também não têm este interesse ou esse enfoque de viagem. Ele faz percursos literários ligados à trajetória biográfica, não só do Pessoa, como também do Eça de Queiroz, e cita ao longo do livro excertos, trechos em epígrafes de outros escritores, não só portugueses, como em língua portuguesa, escritores que escrevem em língua portuguesa, interrelacionando literatura e história com os pontos turísticos que devem ser visitados e todas as informações necessárias para que a sua viagem seja feita da melhor maneira. Além de que, as fotos, se você não quiser sair, não quiser como leitura, mas quiser como uma referência em fotos, é belíssimo. As fotos são lindíssimas. O livro é todo em papel couché, fotos coloridas em alta resolução. O livro em si é uma poesia que faz jus à poética lisboeta. É muito bonito o livro, realmente vale muito a pena. Paisagens e estilo guia mesmo, porque a maioria das indicações tem data, hora, local, fala local de quanto custa, que horas abre, que hora fecha. De segunda a sexta, das 11 às 19, aos sábados e domingos, das 10.
o passeio é pago, então... Vale a pena, não vale a pena? Se não vale a pena, por que eu... Foi uma referência nas suas viagens Foi, sem Europa, dúvida. Me desbravou Lisboa quando eu fui pela primeira vez. E agora, evidentemente, que vai ser um reencontro. Arco de São Bento, que foto lindíssima. Aí tem o bairro de São Bento, onde tem a rua de São Bento, que é onde morou a Amália Rodrigues por 40 anos. Inclusive, ele dá referências do local, frequentado por Muito. tal local, frequentado Isso. por E essa praça, essa de Queiroz. Essa praça é descrita no livro Os Maias, do escritor português Essa de Queiroz. Ele dá referências históricas dos locais, históricas, literárias, artísticas, dos locais da cidade que estão presentes na literatura do país. É muito interessante. Viu só? Beco da Curvinha. Os nomes das ruas lá são ótimos. Incrível. Viu? Lindo. Vamos ler, vamos Então, ficar lendo no ar só para dar curiosidade. Viu? A dica. Eu não podia trazer De hoje. outra coisa que não algo relacionado a Portugal. João Correia Filho, Lisboa em Pessoa. E ele turístico escreve. e literário da capital Sem portuguesa. contar o texto desse moço, Editora que é uma Leia. coisa deslumbrante. Ele escreve muito bem. Conta toda a história de Portugal, a invasão árabe, A os venda mouros, os nas azulejos. melhores livrarias. Qualquer livraria. Qualquer livraria. Eu comprei na Cultura. Tô fazendo propaganda, hein, seu Pedro Herz. Bárbaro. É lindo. É um Adorei a livro. O livro é dica. lindo. É tudo Vou adquiri-lo. bárbaro. Sou apaixonado. Ficar em dia com a história, porque quando eu for visitar o Thiago nos próximos 2 anos, né? Assim espero. Ai, já vou ficar triste com essa Não, partida. vai não. assim. Tem FaceTime. Tá. Ah, boba, acabei eu que te contei do FaceTime. É verdade. Skype. Pronto. A gente tem que encerrar, Sweet? Sim, Eu gosto que ele grita do outro lado. sim. A gente tem que encerrar. Viu? Passa rápido, né? Adeus. Beijo no ar. Beijo Ai, que coisa mais gostosa. Muito, adorei. Muito Feliz, obrigado. super feliz por você. E a honra de estar dando uma entrevista na bancada com a apresentadora. Não, hoje eu falei para os meninos, eu vou pôr as cadeiras. Não, bancada, pra gente matar as saudades Viu? de quando esse menino vinha aqui dar as dicas culturais. Agora o próximo vai ser transmitido de lá. Olha, vamos armar essa? Por Skype ou por FaceTime? A gente vai ver aí com a produção, Ou com você o vai pra lá. diretor, diretor, Vai para né? lá. Como é que a gente... Como é que a 9 gente horas, é 9 a gente- horas de viagem. só Mas 9 aí horas. você vai num desses locais cujas fotografias encontram-se na sua dica cultural Pronto. e faz de lá. Já que é ao vivo, né? Pronto. Vai ser lindo. Está bem, está muito bem assim. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Até logo, como dizem os portugueses, um grande beijinho. É uma Grande beijinho. um paradoxo. Um grande beijinho. É um paradoxo. É um grande beijinho. Um beijinho bem grande. Um beijinho então. grande pra vocês. Ô Ti, nem preciso falar, né? Que a gente vai estar esperando. Se é que volta, né? Porque eu tô achando que se bobear ele leva os pais pra lá em 2 anos. Vem a notícia que levou. Trouxe meus pais pra cá. E não. Vou casar com não uma volto. rapariga. Vou casar com uma rapariga. Casa-se por lá, constitui família e não volta. Bom, mas Vai ser brincadeiras à parte, assim, toda a felicidade do mundo. Você é um Obrigado. menino que corre atrás dos sonhos, é um realizador. Como eu disse na abertura do programa, não sei como cabem tantas realizações em 28 anos de idade. E eu costumo dizer que sonhar é bom, mas sonhar sem a ação pós-sonho não adianta nada. É preciso sonhar e agir em função desse sonho. Que você realize cada vez mais e mais. E que tudo isso retorne com grande felicidade para a sua vida. Amém. Te amo, já tô com saudade, já tô até com vontade de chorar. Eu aqui amo muito. Olha só, terça-feira que vem a gente está de volta, certeza que está de volta. Eu quero que a sua semana seja de grandes realizações.
Podem ser pequenas realizações também, mas que seja de realizações. Beijo, até terça-feira.